É mais de 8.000 o poder da sua animação se você aprender a fazer essa transformação do Goku em Super Saiyajin. Bora aprender agora. Recentemente eu fiz uma pesquisa aqui no canal onde apontou que a maioria de vocês ama mais Dragon Ball do que Naruto, né? Então eu tive que concordar. Por isso eu resolvi fazer nesse vídeo uma animação da transformação do Goku em Super Saiyajin de uma maneira fácil e aplicável. Ou seja, eu fiz o vídeo de um jeito que você e qualquer pessoa vai conseguir fazer mesmo sem saber desenhar muito bem. É só você seguir todos os passos desse vídeo, mas olha, só vai dar certo se você não pular nenhum, tá? Se você assistir até o final, você vai estar fazendo aí essa animação. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rasurado, meu foco é animação mobile e vocês que conhecem a animação sabem que dá trabalho pra fazer. Além de fazer animação, eu gravo e edito os vídeos pra vocês no canal toda semana. O vídeo de hoje mesmo, por exemplo, é um oferecimento desses comentários aqui, ó. Um salve pra vocês, parabéns, viu? Então, cara, eu faço tudo isso aí e a única coisa que eu peço pra você que tá assistindo é fazer sua inscrição aí no canal. É tão fácil, cara, é tão rápido, é só clicar nesse botãozinho e pronto, cara, 1 segundo. Então, depois que você se inscrever aí no canal, finalizar sua inscrição, a gente vai cair pra cima desse conteúdo, beleza? Isso aí, galera, já tô no aplicativo aqui FlipaClip, esse aqui, ó, que eu vou estar deixando na descrição pra quem quiser baixar, tá bom? E já vamos criar o nosso projeto clicando no botão de mais. Ó, o nome eu coloquei Goku Super Saiyajin e aqui, ó, escolho o número de quadros, eu vou deixar 9 FPS, cara, bem baixo, tá bom? Depois disso você já cria o projeto. Bom, galera, o primeiro passo é fazer o esboço, tá? Você escolhe essa caneta aqui, ó, você clica nela e muda para esse lápis aqui, que é o lápis próprio para esboço. Eu começo desenhando um círculo aqui para onde vai ficar a cabeça do personagem, depois eu faço os ombros. Esse esboço aqui não é palitinho que eu tô fazendo, tá, galera? Pode perceber que eu já tô fazendo os braços dos personagens aqui, ó, usando círculos, figuras geométricas, retângulos. Olha só, galera, como ficou nosso primeiro quadro. O personagem com as mãos abaixadas aqui, ó. No segundo desenho, a gente já começa a fazer o esboço levantando os braços dele. Uma movida nos braços, entendeu? No terceiro desenho, ele vai erguer mais os braços ainda, ó. Esse aqui é um dos princípios da animação, ó. Vocês conseguem ver o movimento de arco, ó. Olha a seta que eu desenhei ali, ó. O braço sai daqui vindo pra cá, entendeu? Até ele erguer. Seis desenhos, pode perceber. O primeiro desenho ele tá com a mão abaixada e assim ele vai seguindo, ó, até levantar as mãos, ó. O personagem levantou as mãos aqui pra fazer aquela força, né, quase cagando pra virar o Super Saiyajin. Depois de fazer esse movimento aqui, a gente vai fazer o esboço ficar um pouco mais de pé, assim quando ele se transforma ele muda a postura dele. Eu começo descendo um pouco a cabeça dele aqui, os braços também. Ó, no nono desenho que é interessante, ó. O personagem já vai começar a gritar olhando pra cima. Ou seja, eu tô até fazendo um pescoço aqui, ó, que eu não tinha feito no outro esboço, entendeu? Deu 11 desenhos, cara, é muito simples esse esboço aqui, ó. Primeiro eu fiz ele com a mão abaixada, depois eu fui subindo as mãos, fazendo ele ficar, tipo, parecendo que tava sentado, sabe? Assim, ó, carregando o poder dele, ó. Depois eu fiz ele vir pra cima, ó, e levanta os punhos, né? Porque ele transformou, que mudou o cabelo dele, entendeu? Vou aproveitar até pra desenhar o rosto dele voltando aqui ao normal. Os braços começam a abaixar um pouco, perceba aqui, ó. E pronto, ó, no último quadro ele ficou com a mão abaixada e terminando com a postura aqui de um verdadeiro Saiyajin transformado. Cara, eu vou dar um play aqui pra você ver como é que tá ficando a movimentação. Se você tá gostando, já deixa o seu like, é rápido, cara. Senta o dedo nesse botão de joinha aqui pra gente dar continuidade nessas animações. Muitas pessoas não estão deixando, é só apertar o like aí. E agora a gente vai ir pra segunda parte que eu chamo de line art. Aqui a gente vai detalhar os cabelos, as roupas, basicamente como que vai ficar nesse esboço aqui. E vocês não podem perder pra aprender a fazer essa animação, beleza? Vamos lá pra fazer essa line art. Cria uma nova camada já. Clique em mais, camada 2. A gente não vai mais usar esse lápis aqui de esboço, então a gente troca pra essa caneta aqui. E muda a cor dela pra qualquer cor menos preto, entendeu? Eu vou usar um verde. Tu começa a imaginar como que o Goku ficaria nessa imagem aqui, com o cabelo dele. Eu não sou muito bom a desenhar personagens do Dragon Ball, mas eu sei que o cabelo do Goku é mais ou menos assim, igual ao do Sonic, né? Constanzen.
Aí você começa a fazer os volumes das roupas do personagem, começa a marcar mais ou menos onde que ia ficar os músculos dele, entendeu? Esse tipo de detalhe aí. Uma dica que eu dou pra vocês muito boa, se vocês quiserem abaixar a opacidade da primeira camada do esboço, pode abaixar, ó, que confunde menos o desenho. Deixa no 30, ó. Aí você começa a detalhar aí, ó, a roupa do seu personagem, os músculos dele, como você acha que vai ficar, entendeu? Galera, a mão é um negócio que não tem muito o que falar nessa parte aqui, ó. Como não tem muito detalhe, você faz um quadrado sem os risquinhos. Olha pra você ver, ó, dá pra imaginar o Goku olhando pra baixo aqui, ó. E assim você vai incorporando todos os desenhos, tá? Eu vou acelerar aqui, mas eu vou incorporando e vou mostrando pra vocês. Aqui nessa parte eu ativei a cebola, vou estar mostrando pra vocês. E eu também peguei e diminuí a opacidade da camada 2 e aumentei a da 1, desse jeito aqui, ó. Assim ficou mais fácil de eu fazer a animação olhando o esboço que eu fiz a lápis embaixo, entendeu? Então vocês podem estar testando aí, talvez funcione com vocês. Olha só, galera, então eu fiz na segunda camada toda a line art, nos 14 desenhos. Eu vou voltar aqui no primeiro e vou dar um play que você já vai imaginar a movimentação dele. Você dá pra perceber, né, que ele dá um impulso pra cima assim, mas tem algo errado, ele tá muito rápido, não parece que tá transformando em Super Saiyajin. Então, galera, aqui que vocês têm que prestar atenção, a gente vai pegar e vai copiar o desenho nos momentos que a gente acha que ele deve fazer uma pausa, entendeu? O quadro 9 é o último quadro antes dele levantar pra cima, ó, 9 e 10. Eu clico nos 3 pontinhos aqui no canto, venho em visualizador de quadros. Ah, galera, na verdade é o quadro 8 que ele tá abaixado, ó. Então você pega e copia ele algumas vezes. Na verdade eu vou copiar 10 vezes esse quadro, tá? O quadro 21 também, galera, eu vou copiar ele algumas vezes. E se você der um play, você vai perceber que vai ficar assim, ó. Parece que o personagem tá travando na animação, mas tudo vai se concretizar no último passo, que eu chamo de finalização, entendeu? Ali é a parte mais importante que muito iniciante pena na hora de fazer a animação. Pois lá na finalização, eu vou terminar os detalhes, o cabelo mexendo e ele se transformando enfim em Super Saiyajin. Você não pode perder, beleza? Cara, só um aviso rápido, se você tem um computador, além de fazer animação pelo celular, eu tô deixando abaixo do vídeo esse curso aqui que se chama Anima Fácil. Eu acho que você já ouviu falar algumas vezes. Cara, se você gosta mesmo de animação de Dragon Ball, quer fazer várias lutas intensas de ação, você precisa adquirir o curso Anima Fácil. Mas olha, ele é só pra quem tem computador, tá bom? Por isso que eu tô indicando ele aqui, tem um link abaixo desse vídeo, onde você pode estar adquirindo. Aquele curso é próprio pra te capacitar a fazer cenas de ação assim, beleza? Então entra lá. Pra fazer essa finalização, a gente vai começar criando uma terceira camada e mudando o tamanho da caneta, ó, pra 2, 3 pixels. Um risco mais fino assim, entendeu? A cor também preta. E se eu disser pra você que aqui é mais fácil que as outras partes, o segredo dessa parte é fazer traços mais retos e consistentes. Pega o traço e puxa o mais reto possível que você conseguir, do jeito que eu tô fazendo aqui. E como você já fez o esboço embaixo, então fica muito fácil fazer essa finalização. Peço desculpas por esses pontinhos que estão aparecendo aqui na tela, o meu celular que tá ruim, tá? A película dele tá um pouco estragada. Mas é assim que ficou a nossa finalização do primeiro quadro, ó. Se eu pegar e desativar aqui a camada 2, ó, já fica bem interessante, ó, o Goku aqui, entendeu? É muito simples. Basicamente você vai fazer isso em todos os quadros, tá? Só tem alguns quadros que a gente vai mudar algumas coisas, mas eu vou estar mostrando tudinho pra vocês. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês a timeline. Perceba que alguns locais eu não fiz, ó. Eu fiz aqui ele abaixando, daqui ficou branco, daqui eu fiz ele levantando também, ó. Esse desenho eu não coloquei cabelo nele, pode perceber que aqui tá só o rosto dele gritando. Mas deixa eu te explicar uma dica aqui muito boa pros animadores. Por que que aqui a partir do quadro 12 eu não fiz mais, galera? Porque aqui, galera, eu vou estar fazendo o que a gente chama de looping. Ou seja, eu vou fazer o cabelo dele tremendo com a força do poder dele que ele quer se transformar. Pra facilitar esse processo de looping, você faz o seguinte, galera. Você usa a ferramenta laço, que é essa que tá selecionada aqui, e circula as partes que você não vai precisar desenhar de novo. No caso, eu pretendo não desenhar essa roupa de novo, só o cabelo, ó. Então eu vou copiar essa roupa e colar aqui, ó, nos próximos 3 desenhos. Você contorna o rosto do personagem, tudo, e modifica o cabelo pra fingir que tá fazendo um grande movimento de poder, ó. Perceba que tá diferente do último desenho, ó. Você pega as pontas do cabelo e começa a modificar. Você faz basicamente isso nos 3 desenhos. Se você quiser apagar aqui a roupa, como é um tecido, e modificar também, vocês podem fazer isso, tá? Que fica interessante também, beleza?
A partir do desenho 13, 14 e 15, eu fiz sequências de cabelo para parecer que tá causando um impacto de movimento. O que você vai fazer depois é copiar esses quadros aqui mais vezes. Você vem no visualizador de quadros aqui em cima, 1, 2, 3, 4, ó, copiei 4 vezes só para fazer um teste. E você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, você vai fazer o cabelo dele ventando, eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Tá prontinho, galera, já terminei a finalização, concluí os loopings que eu falei para você que eu ia fazer e vou mostrar agora o resultado para vocês vão gostar mesmo, cara. Já vou aproveitar para mandar um abraço para quem é inscrito fiel aqui do canal. Agora é a hora que você pode aparecer. Então eu vou deixar um salve aqui na tela e você pausa o vídeo e procura o seu comentário se você comentou. Um abraço para essa galerona aqui, salve para todo mundo e outro salve, um forte abraço para vocês. Obrigado por me seguirem. Galera, eu vou dar um play aqui agora e vou mostrar para vocês o resultado. Como eu disse, eu não escondo o resultado nesse canal. E de verdade, eu só não colori, não fiz a finalização porque eu vou deixar isso para uma parte 2. Lembrando que a meta é 800 likes. Então deixa o like aí, galera. Tem muita gente que tá esquecendo de clicar no botão de like, beleza? Mas chega de enrolação, bora ver o resultado em 3, 2, 1, já! Meu amigo, eu sei que tá faltando finalização, tá faltando pintura, tá faltando um tremor aí no cenário assim pra dar impacto, mas tudo isso eu vou concluir na parte 2, se bater 800 likes, viu? Se você tem alguma outra ideia, deixa um comentário aí, se gostou já deixa o like. Se eu já fiz a parte 2, eu vou estar deixando nesse canto esquerdo aqui, beleza? Mas se eu não fiz, eu vou estar indicando esse vídeo aqui, nele você vai aprender a como melhorar o traço pra poder estar fazendo essa animação do Dragon Ball, vai ajudar muito você, então clica aí rapidão, beleza? Forte abraço e falou!